Olá, sejam muito bem-vindas mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Cíntia Barbosa, sou psicóloga e hoje a gente vai falar de novo desse tema que tem sido, tão importante aqui no canal, que são os relacionamentos abusivos, os relacionamentos tóxicos. E todos os dias chegam centenas de perguntas, centenas de relatos aqui nos vídeos anteriores. E eu acho que a pergunta que mais as pessoas se fazem e fazem para mim também é de por que que mesmo sabendo que uma relação é tão ruim para mim, mesmo sabendo que me faz tão mal, né? Eu sei aqui racionalmente que essa relação está me destruindo por dentro, por que que mesmo assim eu permaneço? Por que que eu não consigo sair dessa relação? E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer um termo aqui para vocês que é o aprendizado da impotência. Vou contar para vocês um experimento que foi feito lá em 1960, que alguns psicólogos fizeram, e que, assim, é impressionante, né? Quando a gente lê, e eu até me emocionei na hora que eu estava relendo esse experimento para mostrar, para contar para vocês, né? Assim, é impressionante a gente ir percebendo, assim, e quando eu contei para algumas pacientes, inclusive, né, sobre esse experimento, assim, como que tem uma identificação, sabe? Como que é muito inconsciente, né? E assim, é muito emocional, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Às vezes a gente, na razão, a gente sabe exatamente o que é para fazer, mas quando a gente vem para cá, né, para esse sentir e para tomar realmente as atitudes que a gente precisa tomar, é como se uma força maior impedisse, né? Como se a gente não tivesse força suficiente, como se a racionalidade não fosse suficiente. Então, assim, eu vou ler uns trechinhos aqui. Esse experimento, ele é contado aqui no Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que é um livro que eu sempre falo para vocês, que eu faço grupo de estudos, que eu faço leitura guiada. E tá no capítulo A Preservação do Self, que a gente fala sobre vários tipos de relação, e aí tem esse experimento aqui, tá? Então, no início da década de 60, alguns cientistas realizaram experiências com animais para tentar determinar algo a respeito do instinto de fuga dos seres humanos. E aí eles fizeram, então, esse experimento com um cão, tá? Com um cachorrinho. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma jaula grande, muito grande, e eles dividiram essa jaula no meio. Na metade direita dessa jaula, eles resolveram que no chão eles colocariam choques. Esse chão daria choque no cachorrinho. E aí começou, né? O cachorrinho ficava solto pela jaula, e aí de repente o lado direito da jaula começou a dar choque. Então rapidamente o cachorrinho aprendeu que ele devia ficar do lado esquerdo, e ele ficou do lado esquerdo. Passado um tempo, eles trocaram. O chão do lado esquerdo começou a dar choque. E aí o cachorrinho percebeu e foi pro lado direito. Então ele teve esse aprendizado, né? Então ele foi pro lado que não dava choque, depois ele foi pro outro lado. Então ele foi se moldando, né? E vai reparando aí nos relacionamentos abusivos. Como é que acontece no início? A gente também vai se moldando, né? Para não levar os choques, sabe? Quando a gente vai eu vou para casa de fulano, minha amiga, tudo bem? E aí tem um estresse, tem uma briga gigantesca. E aí você aprende, é como se fosse o choque, você aprende que não, eu não posso mais ir na casa dessa minha amiga porque ele não gosta. Eu não posso mais fazer tal coisa porque vai dar briga. Então eu me moldo, então eu vou pro outro lado da jaula. Eu fico aqui quietinha, né? Então o cachorrinho foi aprendendo, então, né, mudou de lado. E aí, de repente, eles decidiram que todo o chão ia começar a dar choque aleatoriamente. E aí eu vou ler aqui para ser mais específica, tá? Então, todo o piso da gaiola foi preparado para dar choques aleatórios, de tal modo que, onde quer que o cão estivesse, parado ou deitado, ele acabaria levando um choque. Ele, a princípio, apresentou estar confuso. Então, o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente começa a se moldar
E aí depois, mesmo se moldando, não tô fazendo mais nada, né? Eu me moldei completamente, eu não faço nada para dar briga. Eu tento ao máximo evitar qualquer tipo de briga, assim, quando você fica naquela coisa de pisar em ovos, sabe? É exatamente isso, né? São esses choques. A gente fica pisando em ovos e fica naquela sensação de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, o cachorrinho, primeiro, ele fica confuso. Mas peraí, eu não estava fazendo tudo certo? Por que continua me dando choque? E depois de um período, o cachorrinho entrou em pânico. Que é essa sensação que as pessoas que estão num relacionamento abusivo, que é o estresse, é viver num estado de alerta constante. É você não ter paz, né? E aí eu sempre falo, quando eu falo de relacionamento saudável, né? A primeira coisa que uma relação tem que trazer pra gente é um estado de linearidade, mesmo que não seja, lógico, nenhuma relação é linear o tempo todo, mas assim, tem que trazer, pelo menos na maior parte do tempo, essa sensação de paz, de calma, de segurança, sabe? E então o cachorrinho entrou em pânico, como, né, nos relacionamentos abusivos, muitas pessoas entram em pânico em algum momento porque não sabem o que fazer. Então, depois da confusão e do pânico, e finalmente o cachorrinho desistiu e se deitou, aceitando os choques à medida que surgissem, sem tentar fugir deles ou descobrir de onde viriam. Olha só, o cachorrinho, nós mulheres ou homens que também passam por isso, tem uma hora, depois da confusão e depois do pânico, que desiste, que deita no chão e desiste. É nesse momento que a gente aprende, digamos assim, uma impotência. É como se a gente não tivesse mais nada para fazer. E aí tem um estado de aceitação, uma passividade, sabe? Como se você não conseguisse mais tomar nenhuma atitude diante daquilo. Nem brigar você consegue mais, né? Então, no entanto, a experiência não estava encerrada. No próximo passo, a jaula foi aberta. Os cientistas esperavam que o cão saísse dali correndo, mas ele não fugiu. Muito embora pudesse abandonar a jaula quando bem entendesse, ele ficou ali deitado, recebendo os choques aleatórios. A partir dessa experiência, os cientistas levantaram a hipótese de que quando um animal ou uma pessoa é exposta à violência, ela apresentará a tendência a se adaptar a essa perturbação. De tal forma que quando a violência para ou ele tem acesso à liberdade, o instinto saudável de fugir é extremamente reduzido. E em vez de escapar, o animal fica paralisado ou a pessoa fica paralisada. É muito forte isso, né, gente? Então, assim, quando a gente está exposto a essa violência, eu não estou falando só de violência física, pode ser também, né, mas principalmente de uma violência psicológica, de uma violência emocional, isso pode gerar esse estado de paralisação, esse estado de sensação de impotência. Então, fica essa resposta, né? Então, assim, por que eu não consigo sair dessa relação? Ninguém tá preso, né? Assim, é lógico que eu sei de vários motivos pelos quais as pessoas permanecem nas relações, e alguns motivos são bem concretos, né? Assim, porque não tenho condições financeiras de me separar, por exemplo, ou tem as questões, né, de filhos, muitas vezes, questões de ameaças muito reais, né? Enfim, tem mil motivos, eu sei. Mas assim, a jaula está aberta. A gente tem condições de sair da jaula. E o que mais paralisa, embora a gente venha trazendo, às vezes, essas justificativas, que são justificativas totalmente aceitáveis, né? Na maioria das vezes, o que realmente impede não são essas justificativas aceitáveis. São esses aprendizados de impotência. É essa sensação de que a gente não dá conta de sair dali, de não dar conta de sair desse estado, de uma paralisação, de uma passividade. Mas isso pode ser mudado. E assim, tenta fazer essa imagem na sua cabeça, sabe? Assim, a sua jaula está aberta. Eu sei
que nesse momento, às vezes, você não tá conseguindo encontrar essa força, né? Igual esse cachorrinho de levantar e sair dali correndo para se ver livre definitivamente desses choques. Mas você pode. A jaula tá aberta. Você é livre. Você pode ter a sensação de que não é nesse momento, mas você é. Você nasceu livre. Você já teve uma vida antes desse relacionamento. E é essa vida antes dessa relação que você tem que lembrar. É dessa pessoa que existia antes desse relacionamento que você tem que se fortalecer, sabe? É nessa lembrança. Porque tem uma vida de possibilidades na sua frente. Existem muitas possibilidades. Existem muitos futuros possíveis. Né? Assim, esses futuros possíveis vão ser abertos à medida que você toma uma atitude hoje, no seu presente. E aí ela fala, né, então, desse aprendizado da impotência, que não só influencia as mulheres a ficar em relações abusivas, mas também faz com que elas se sintam incapazes de se erguer ou de se reerguer. Eu tô aqui, né, hoje para falar para vocês. Eu atendo muitas pessoas, muitas mulheres especialmente, que é o meu público-alvo, né, assim, eu me identifico muito, né, as mulheres se identificam muito comigo, assim, eu faço um trabalho muito voltado para mulheres há mais de 20 anos, então eu atendo muitas pessoas, muitas mulheres, que já passaram por relacionamentos abusivos e conseguiram sair. Elas saíram da jaula, elas se reergueram, elas reconstruíram a vida delas. Então, assim, e, né, nos vídeos, se vocês forem ler aí os relatos, tem muitas pessoas dizendo, né, como foi difícil, mas falando desse processo, né, de que é possível, de que elas reconstruíram a vida após um relacionamento abusivo. Tem uma paciente específica, assim, que eu admiro muito a história dela, foi uma história muito pesada. Ela passou por uma relação abusiva durante muitos anos, ela começou muito jovem, esse relacionamento, ela saiu do país com essa pessoa. Ela me conheceu aqui através do YouTube, né, de um vídeo que eu gravei, me procurou. E ver a trajetória dela, sabe? A gente tá junto acho que há 2 anos mais ou menos. Quando ela começou comigo na terapia, ela ainda estava nesse relacionamento, assim, ela foi se fortificando aos poucos, sabe? Ela teve vários motivos, né, vários períodos de descida, né? E aí vários motivos que ela trouxe para ela mesma e ela trazia para terapia, para não se separar, para continuar nessa relação, para insistir mais uma vez, para dar mais uma chance. E ela passou por todos esses processos, ela passou por todos esses períodos, por todos esses questionamentos, mas ela foi cada vez mais fortalecendo a autoestima dela, fortalecendo um autorrespeito, sabe? Um autoamor, até ela ter, né, ela ter essa força para conseguir realmente se separar. Não foi fácil, ela também dependia financeiramente dele, então ela, né, estudou mais, ela teve um planejamento, e às vezes é necessário esse planejamento até ela conseguir um trabalho. Também tinha filhos envolvidos, né, uma filha, enfim, assim, ela foi aos poucos, mas foi achando as soluções para cada uma dessas questões, dessas justificativas que ela tinha para não se separar. Ela achou uma solução para ela conseguir. E hoje ela está muito feliz, assim, muito realizada com essa nova vida que ela conseguiu construir pelas mãos dela, sabe? Completamente. Não foi fácil o processo, foi doloroso, mas valeu a pena, sabe? Então, assim, olhar para essa mulher hoje, né, reconstruída, voltando a acreditar nela, criando a filha dela, se abrindo para novos relacionamentos saudáveis, sabe? É muito, muito bom, assim, poder testemunhar isso, né? Então, assim, para você que está me ouvindo aqui, assim, se isso, né, se esse experimento te tocou, assim, traz isso para você. Percebe que você tá livre, sua jaula foi aberta. Você pode ter passado por tudo isso, por todos esses choques, e eu acredito que você tenha passado mesmo, né? Da manipulação, de se moldar para caber, para evitar tudo que era possível. Mas assim, a questão não é você. Não é você. Se você já tem certeza que você tá com uma pessoa, né, que tem um perfil aí, ou narcisista, né, ou né, realmente uma relação abusiva, uma relação tóxica,
Não adianta insistir que é mais que você quer de prova, né? Se dá essa chance de ser feliz, né? Assim, você tem força, tá aí dentro. Você pode não estar enxergando ela nesse momento, mas ela tá aí. Tem saída, tá certo? Espero ter ajudado aí de alguma forma, que, né, tenha pelo menos te fortalecido um pouco mais. Aqui tem uma playlist, né, falando só sobre relacionamentos abusivos, como a gente pode ter as alternativas para sair dessa situação. Fiquem super à vontade para me contar aqui sobre o momento de vocês. Quem já conseguiu, né, se superar, deixa a sua história aqui, né, os seus testemunhos, conta a sua história, assim, com certeza serve de inspiração para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, tá certo? Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Prometo trazer muito conteúdo de qualidade para vocês, para a gente poder cada vez mais se aprofundar, né, no autoconhecimento, principalmente nessa relação de respeito com a gente, tá? Pra gente alcançar essa felicidade autêntica, tá certo? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e fiquem à vontade para deixar então os comentários, se puderem curtir também eu agradeço e compartilhar esse conteúdo com quem possa estar precisando também, tá? Um beijo e até a próxima!